ter bastante gente assim como estão aí, agradeço o interesse. Eu vou começar a compartilhar, mas como a Clarissa falou, neuroanatomia para o neurocientista, para o neurologista, neurocirurgião, é fundamental, né? Conhecer neuroanatomia, faz parte da nossa especialidade, né? Eu sempre gosto de comparar a neurologia com a neurocirurgia, que a gente cada vez mais tem que perseguir o vínculo que existe como um vínculo que existe entre a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Então, em geral, quando você vai conversar com um cardiologista, ele conhece os procedimentos de cirurgia cardíaca, ele conhece a anatomia do coração, ele conhece o que está acontecendo ali. E eu acho que para a gente evoluir como especialidade e para a gente cada vez ganhar mais espaço nos hospitais, ganhar mais espaço nos locais, a neurologia tem que andar junto, né? As neurociências têm que andar todas juntas, né? Neurologia, neurologia infantil, neuropsicologia, neurocirurgia, todo mundo falar uma mesma linguagem. E o fundamental para essa linguagem é a neuroanatomia. Eu gosto de começar a aula sempre fazendo uma homenagem aos meus mentores e, em especial, aqui em termos de neuroanatomia, ao Dr. Evandro de Oliveira, que foi quem praticamente fundou a nossa escola de neurocirurgia da Unicamp, né? Ele já existia um trabalho grande antes, mas com a chegada do Dr. Evandro foi uma grande mudança em termos de anatomia. Ele era um neuroanatomista, apaixonado pela anatomia, apaixonado por cirurgias extremamente limpas, sem sangue e anatômicas, né? Então, a Clarissa lembra bem disso, foi uma época de intensa empolgação e extremamente profícua quando ele esteve aqui com a gente na Unicamp. Aqui está o Dr. Marcos Ghisoni, meu tio, por ele que eu se decidi fazer neurocirurgia, medicina, e o Dr. Pang, que me acolheu nos Estados Unidos, me ensinando muito da neurocirurgia pediátrica. Eu dividi essa aula em casos clínicos, para a gente ver alguns casos clínicos inicialmente, e determinar a localização das estruturas. Depois nós vamos falar de sucos e giros. E como é um tema extenso, né, se a Clarissa me permitir, eu prefiro dividir essa aula em depois mais aulas, a gente pode separar, falar de ventrículos em separado, talvez junto com vascularização, tá bom? Vamos começar com alguns casos clínicos. Esse é bem interessante, é um rapaz de 14 anos que depois de chutar estava jogando futebol, tentou fazer tipo uma bicicleta, ele caiu no chão, depois da bicicleta ele ficou com um déficit no pé direito, um pé caído, pé direito caído. Mas eu trouxe essa imagem, né? Então vamos ver mais algumas imagens dele. E aí como eu tive tempo, eu tomei a liberdade de anotar o nome de alguns de vocês para fazer algumas perguntas, né? Sobre essa lesão. Então, voltando aqui, né? A gente está no axial. Eu vou pegar aqui da maneira que eu fui anotando. A Amanda está aí? Oi, professor. Vamos lá, Amanda. Amanda, assim, primeiro, como é que você descreve essa lesão? Eu falaria que ela tem borda bem delimitada. Uhum. Ela parece, acho que me pareceu bilobulada. Uhum. Parece que uma das partes tem algum conteúdo dentro, né? Que é essa parte mais hipodensa. Sim. A gente chama, na ressonância, a gente fala hipointenso, né? Uhum. Perdão, professor. Isso. Hipointensa, exato. Senão É, a Clarissa briga comigo. E aí a gente olha aqui no T1, ela está hiperintensa, né? isso. O que pode É, ser? Assim, em termos assim, perdão. quando tá hiperintenso, né, no T1 a gente pode pensar em sangue, né? Tá? Mas, e aí, aonde que está localizada essa lesão, Amanda? Ela tá ali no, acredito que ainda seja a porção frontal ali, próximo ao giro pré-central, à esquerda, Tá. eu faria.
Então, você acha que está próximo ao giro pré-central, mas não você acha que ela está no giro pré-central? Ou você acha que está para frente do giro pré-central? É isso, me pareceu um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. E aqui no coronal, o que você vê assim, que ela te dá mais alguma dica? Não? Ela me pareceu estar até um pouco mais profunda do que parecia no axial. No axial, né? Perfeito. Isso mesmo. Tá. E aqui a gente tem uma tractografia mostrando, né, ela empurrando os tratos, né? Como você falou, uma lesão bem delimitada, né? Né, praticamente extraaxial, né? Assim, não é uma lesão intrínseca, né? Lesão extrínseca, empurrando as fibras, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a localização? Sabrina, o Diego, Marina. Senão a gente vai para o próximo caso. Bem, vamos em frente. Aqui é uma moça de 27 anos que abriu o quadro com uma crise convulsiva. Foi o primeiro sintoma dela. Tá? Então, aqui a gente segue a imagem, né? Isso é um T2, aqui um T1. Sempre importante comparar um lado e o outro, né? Para a gente ter uma ideia de onde está a lesão. Então, vamos lá de novo. E eu vou pular aqui para o Murilo, para a gente ser bem democrático. Boa noite, Murilo. Tá por aí? O Diego tá por aí? Estou sim, professor. Quem que é o Diego? Diego. Diego, tá. Vamos lá, Diego, me descreve essa lesão. Olha, professor, eu vejo uma imagem, inicialmente uma sequência T2, né? Uma imagem hiperintensa. Ela tá no lobo frontal, totalmente à frente, né? Do giro pré-central. E ela pega tanto substância branca quanto a região cortical. Perfeito. Tem mais uma estrutura que ela atinge ali. Sim, ela chega até atingir ali o corpo caloso. Corpo caloso, perfeito. E você me falou que você acha que ela está à frente do giro pré-central, é isso? Sim. Por que você acha isso, Diego? Porque ali, seguindo o giro frontal superior, a gente consegue ver ali um giro mais perpendicular ao giro frontal superior, mais na parte posterior. Aí tem um sinal ali do ômega invertido e a gente consegue detectar ali o sulco central. Então, para mim, está à frente desse giro, à frente do sulco central. Perfeito, muito bom. Tá bom, vamos lá. Depois a gente vai voltar nesses casos. Seguindo a minha ordem aqui, agora é a vez da Sabrina. Então, eu tenho uma lesão, né? Na verdade, nessa paciente aqui eu tenho duas lesões, tá? Então, aqui está a primeira lesão, aqui está a segunda lesão. E aqui a visão da segunda lesão na face mesial. Sabrina, pode me descrever onde estão essas lesões? Sabrina está aí? Acho que a Sabrina não está, então vamos para a Marina. Vamos para a Daisy. Está aí a Daisy?
Vocês estão muito envergonhados aí. Alguém quer responder, então? Alguém quer falar onde está a lesão? Professor, posso Quem tentar quer? contribuir um pouco, Thiago. Tiago. A princípio parece uma sequência T1. Uhum. A gente vê uma imagem que ela se projeta, né, a princípio da meninge ali, do lado direito. Perfeito. E não sei se eu posso descrever como hipointenso no T1, né? Tem um contorno bem delimitado, parece comprimir, de certa forma, o parênquima adjacente, né? E na outra imagem que o senhor mostrou, a gente também vê uma imagem que se projeta também ali, de meninge, né? Então, não sei se poderia já aventar a hipótese de um meningioma, não sei, mas nessa segunda imagem parece até que não tem a mesma composição, né? A gente vê um componente talvez mais cístico, não sei. E a localização, Tiago? Porque assim, a gente sempre pode aventar uma série de etiologias, mas a etiologia a gente só vai ter realmente após a ressecção, né? Uhum. Mas, e a localização? Como é que você descreveria a localização? Professor, ela está ali na fissura longitudinal, né? Está ali interhemisférico. Se eu tivesse que chegar e falar, olha, a primeira lesão maior está no lobo frontal, parietal, temporal, onde que ela está? Parece ser frontal direito. Ela está cometendo giro motor ou não? Não parece, professor. Então, qual giro você acha que ela está Parece estar à cometendo? frente do pré-central, né? Perfeito. E qual giro que ela está cometendo, então? Giro frontal, professor? Sim, a gente tem pelo menos 3, né? Qual você acha? Qual giro frontal? Frontal médio, professor. Isso, perfeito, muito bom. Vocês vão responder isso com mais segurança depois. Isso é só para a gente buscar, né, a necessidade da neuroanatomia, né? Tá? E aqui também um paciente que abriu o quadro com cefaleia, crise convulsiva, né? A maioria dos tumores é esse o quadro, né? Eles abrem, ele já tinha também algum distúrbio de memória. Então, esse quadro, esse paciente, vamos lá para baixo, vamos ver. Larissa, você tem que fazer bonito. Até agora, só das meninas, só a Amanda respondeu. Alguém tem que ajudar ela e ela não pode ficar sozinha. Tem alguém do grupo feminino aí para responder? Amanda, sobrou para você de novo, então. Vou Posso responder, tentar. professor? Então vamos lá, quem que é? É a Pamela. Então vamos lá, Pamela. Eu vejo um hipersinal, né, bem mal definido na região temporal, principalmente acometendo região temporal mesial nos próximos cortes. Perfeito. Isso. E a região mesial temporal é composta por quem, Pamela? A gente tem o hipocampo, né? Uhum. O giro parahipocampal. Perfeito. E aí pode ter a amígdala também, acho. Perfeito. Então, quando a gente tem essa estrutura aqui, ó, fazendo forma de bico aqui, como é que é o nome dessa estrutura aqui, ó, que a gente vê aqui assim? O hipocampo?
É o hipocampo, mas ele está dentro de uma estrutura que é o que a gente costuma dizer, né? A hora que tem a herniação do quê? Uncus. Do uncus, né? Então depois eu vou mostrar para vocês como que o uncus é formado. Então esse é o uncus, tá bom? Então no uncus a gente tem amígdala e cabeça do hipocampo, né? Então o uncus é uma estrutura cortical, né? E lá dentro a gente vai ter amígdala e cabeça do hipocampo. Então, a gente vê que tem um acometimento do uncus e, como você falou, da região mesial temporal, né? A gente vê aqui realmente o córtex do lobo temporal lateral preservado, né? Então, uma lesão mesial temporal, como você falou. Isso mesmo. E o que são esses pontinhos brancos aqui? Corpos mamilares, colículos, não sei. Não, esses são os tratos ópticos. Ah, pronto. É que cortou, né? Entendi. Mas a gente vai ver isso também. Então, tá bom. Então, assim por diante. Então, sempre, vocês veem, apesar da gente, né, assim, anatomia, para a gente conseguir definir onde está, a gente precisa de muita anatomia, né? Então, mesma coisa dessa paciente aqui, né? A gente tem que, pelo menos inicialmente, dizer em que lobo está, né, e como está. Mesma coisa desse paciente, mais para trás, mais para frente nós vamos voltar neles. Então, vamos ver um pouco de sulcos e giros, né? Eu acho que o básico, né, de sulcos e giros vocês conhecem, né? O que são os sulcos e os que são os giros, né? Qual a grande função dos sulcos e giros, né? A gente praticamente para a gente ganhar área cortical, né? Então, vocês vão ver malformações como lisencefalia ou algumas outras malformações em que a gente tem menos sulcos e giros. E a gente divide, né, basicamente o cérebro em 5 lobos, tá? Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, occipital e ínsula. E como que esses lobos são divididos? Eles foram divididos anatomicamente e arbitrariamente de acordo com os ossos do crânio, né? Então, a sutura coronal separa o osso frontal do osso parietal, que é separado pela lambdoide do occipital. A escamosa separa o temporal dos outros ossos, tá certo? Então, aqui a gente tem a distribuição dos ossos. E, arbitrariamente, os nossos lobos foram divididos dessa maneira, tá? Então, a divisão entre lobo frontal e parietal, temporal, occipital, ela nada mais é do que uma divisão totalmente arbitrária, tá certo? Então, a gente tinha uma anatomia e uma neurocirurgia localizacionista no começo, área de Broca, área de Wernicke, as áreas, né, quando a gente tinha que ainda existe muito esse conceito, né, que determinadas áreas são responsáveis por determinadas funções, que são as áreas corticais primárias. Depois, mais para frente, a gente passou por uma neuroanatomia topográfica e, mais recentemente, o estudo da substância branca e as cirurgias acordadas levaram a uma visão mais odotópica do cérebro, né? Ou seja, em que as conexões entre as diferentes áreas do cérebro são muito mais importantes do que as próprias áreas. Então, como eu falei para vocês, arbitrariamente, né, à frente da sutura coronal, teoricamente, seria o lobo frontal, atrás da sutura coronal, o lobo parietal, sutura escamosa, mas, né, uma vez a gente tirando isso da frente, né, a meninge, a gente consegue ver as nossas estruturas. E o que acaba nos definindo, a hora que a gente tira, né, isso aqui seria teoricamente uma imagem como se fosse o intraoperatório, com veias e artérias em cima, que nos dificulta a visão, e uma vez tirando as veias, artérias, meninges, né, deixando esse cérebro dissecado, a gente consegue ver melhor e definir os sulcos e os giros. Então, como no crânio que existia um padrão, né, das suturas, dos ossos, os anatomistas também procuraram padrões no cérebro. Eu acho que foi o Diego que falou, não quero ser injusto, mas ele falou uma coisa muito correta, de que ele viu um padrão. Então, nós temos os giros em posição horizontal e, de repente, a gente encontra 2 giros em posição vertical. E isso é uma dica para nós encontrarmos o quê? O giro pré-central e o giro pós-central, tá? Então, percebam que existem giros em posição horizontal, 3 giros em posição horizontal, que vão se deparar com 2 giros em posição vertical.
e, arbitrariamente, o sulco central, que é um sulco, grande parte das vezes, né, praticamente contínuo, é o que nos define a divisão para o lobo frontal, né, para o lobo parietal. Então, quais são os sulcos 100% contínuos? Fissura silviana, ou sulco de Silvius, o sulco do caloso na linha média e o sulco parieto-occipital. Quais são os sulcos quase 100% contínuos? Quando eu falo contínuo, quer dizer que muitas vezes no fundo dele a gente pode encontrar uma banda de conexão. Então, o sulco central, o sulco lateral e o calcarino. Irregularmente interrompidos vários sulcos e 100% interrompidos o sulco pré-central, ou seja, então o sulco pré-central ele vai ser interrompido, vão ter conexões desses lobos com o giro pré-central e o temporal inferior. Então, como eu falei, o sulco central ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal. Se eu tenho o sulco central, eu vou ter os giros em posição horizontal, tá certo? E um giro em posição vertical. Então, em posição vertical é o giro pré-central, e à frente dele a gente vai ter o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Giro frontal superior é separado do giro frontal médio pelo sulco frontal superior, que não vai ser 100% das vezes contínuo. E o giro frontal médio é separado do giro frontal inferior pelo sulco frontal inferior. Certo? Então, bem fácil. Né? Lobo frontal, à frente do sulco central, a gente tem o giro pré-central, à frente do sulco pré-central eu tenho o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, separados pelo sulco frontal superior e sulco frontal médio e sulco frontal inferior. E o giro frontal inferior é dividido em 3 partes, pelos ramos da fissura silviana, né? O ramo anterior e o ramo ascendente, e aí eu vou ter pares orbitales, então é a porção do giro frontal inferior em contato com a órbita, pares triangulares, a gente vai ver na ressonância como parece mesmo um triângulo, e a pares operculares, tá certo? E a pares operculares, ela se continua na ressonância com o giro pré-central. A gente vai ver como é que acha esses giros na ressonância. Então, vamos fazer a nossa correlação. Então, eu tenho o giro, eu tenho o sulco central e a fissura silviana, tudo acima da fissura silviana e à frente do sulco central é lobo frontal. Então, tudo isso aqui, lobo frontal. Quando eu olho no coronal, eu tenho giro frontal superior, sulco frontal superior, giro frontal médio, sulco frontal inferior e o giro frontal inferior. Olhando aqui, olha, lembra aquela imagem em que eu acho que foi, agora não lembro se foi o Manuel, quem foi que falou? Foi o Thiago, né? Foi o Thiago que falou que a lesão, aquela lesão que a gente viu, estava em contato, estava à frente do giro pré-central, em contato com o giro frontal médio. Então, o giro frontal superior, na sua enorme maioria das vezes, ele vem e se continua com o giro pré-central, interrompendo o sulco pré-central. E aqui eu vejo o sulco frontal superior e aqui formando o giro frontal médio. Aqui, de novo, um corte axial, giro frontal inferior e giro frontal médio. Aqui, a nossa fissura silviana, tá certo? Que é o sulco lateral, que ele tem os ramos dele, né? Então, tem o ramo anterior ou horizontal, o ramo ascendente, que vai separar em pares orbitales, pares triangulares e pares operculares, tá certo? Então, olhando aqui na ressonância de novo, eu tenho a fissura silviana. O que chama a atenção, a porção anterior da fissura silviana, ela tem esse formato de V, porque é onde vai ter a ínsula, tá certo? Então, eu tenho todo esse formato aqui, como se fosse um Y ou coisa desse tipo. E na porção mais posterior da fissura silviana, ela vai estar praticamente reta, ela praticamente não tem porção cisternal. E aqui, como a gente falou aqui, eu consegui ver, pares operculares está em contato com a órbita,
tá certo? A pars triangularis separada pelo ramo anterior e pelo ramo ascendente, e a pars opercularis, ó, se a gente olhar, ela se continua com o giro pré-central. Ela faz essa prega aqui de ligação. E os três juntos fazem o giro frontal inferior. Na face medial, eu tenho o giro frontal superior e tenho o giro do cíngulo. A gente vai ver a face medial melhor. E aqui na base do crânio, na base do frontal, eu tenho o giro reto, que é separado dos giros orbitários pelo nervo olfatório. Mas isso já é mais detalhe, o mais importante é a parte de cima. Então, viemos de novo aqui, o sulco central, quem está à frente dele, lobo frontal. Quem está atrás, o lobo parietal. E como que o lobo parietal é dividido? A mesma coisa. Atrás, né? Então, atrás do sulco central, lobo parietal, eu tenho um giro vertical, que é o giro pós-central, tá certo? E o lobo parietal é dividido em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Então, eu quero que vocês percebam aqui, olha, aqui está a fissura silviana, tá certo? Sulco lateral. Aqui eu tenho o giro temporal superior e ele dá uma volta ao redor da fissura silviana, tá vendo? Então, vem a fissura silviana e ela termina aqui nesse giro, que é o temporal superior, dando a volta sobre ela. Isso aqui é o giro supramarginal. E a mesma coisa acontece com o sulco temporal superior, em que o giro temporal médio dá uma volta sobre ele. Isso aqui é a pars angulares. Tá certo? Então, eu tenho o lóbulo, eu tenho o lóbulo parietal superior, sulco intraparietal, tá certo? Que vai separar os dois do lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior, que é dividido em giro angular e giro supramarginal, tá certo? Então, vem o giro supramarginal dando a volta sobre a fissura silviana e o giro angular dando a volta sobre o sulco temporal superior, separados pelo sulco intraparietal do lóbulo parietal superior. Então, a gente já sabe então que o lobo parietal é dividido em giro pós-central e lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. E o lóbulo parietal inferior é formado pelo giro supramarginal e pelo giro angular. Dá para ver isso na ressonância? Dá para ver perfeitamente. Então, como é que é dividido o lobo parietal? O lobo parietal na linha média, daí a gente vai ver que ele é dividido pelo sulco, a impressão do sulco central na linha média e o sulco parieto-occipital, tá certo? Então, tudo para trás do sulco central, né, é lobo parietal. Então, aqui a gente vem sulco central e aqui a nossa divisão do lóbulo parietal inferior. Então, tudo isso daqui é lobo parietal. Então, o lobo parietal é formado pelo sulco, né, pelo giro pós-central, né, e o lóbulo parietal superior, lobo parietal inferior e precúneos na linha média. Tá? Aqui a gente ainda vai ver a linha média de forma melhor. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Olha a fissura silviana, certo? Pars. Que porção é essa aqui do frontal? Pars. Vamos lá, pessoal, para eu saber. Orbital. Orbitalis. Esse pedaço aqui, ó. Pars. Triangulares. Essa porção que se liga ao pré-central. Pars operculares, perfeito. E olha aqui, ó, o giro temporal superior dando a volta na fissura silviana. Então, é o giro supramarginal. Tá certo? Olha o sulco temporal superior e o giro temporal médio dando a volta nele e juntando aqui, que é o giro angular. E isso forma o lóbulo parietal inferior. Vamos lá. E agora? Agora a gente tem que separar o lobo parietal do lobo temporal. Então, na fissura silviana é muito fácil. Tudo que está abaixo da fissura
é o lobo temporal. E como é que eu faço a hora que acaba a fissura silviana? Como é que eu faço para separar o lobo parietal do temporal? É, de novo, uma divisão totalmente arbitrária. Não existe uma... Só deixa eu ver uma coisa. Não existe uma divisão bem estabelecida. Não existe uma divisão fisiológica. Tá? Isso é uma divisão totalmente arbitrária. Então, eu tenho, na linha média aqui, eu tenho o sulco parieto-occipital da linha média e o aparecimento dele aqui. Eu tenho uma incisura aqui que chama incisura pré-occipital, tá? Que é um abaulamentozinho da dura aqui. Então, dessa incisura pré-occipital ao sulco parieto-occipital, eu traço uma linha reta, e do fim da fissura a essa linha reta, eu traço uma outra perpendicular. Então, o que está atrás dessa linha reta é lobo occipital, e o que está abaixo dessa linha é lobo temporal. Tá? Então, vamos lá. O lobo temporal. Mesma coisa do lobo frontal. Como é que eu divido o lobo temporal? Giro temporal superior, né? Lobo temporal lateral. Giro temporal superior, giro temporal médio, separados pelo sulco temporal superior, que é separado do giro temporal inferior pelo sulco temporal inferior. Simples assim. Aonde vem a coisa mais complexa é a face mesial do lobo temporal. Tá? Então, essa aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo para tentar entender direitinho, tá bom? Então, eu estou aqui na face mesial temporal, na face mesial do cérebro. Esse é o sulco parieto-occipital, 100% das vezes contínuo, tá certo? Tá bom? Corpo caloso. E aqui eu tenho um giro temporal que ele vem, esse giro temporal ele vem e faz uma volta sobre si mesmo, certo? Um formato de gancho. Então ele vem e dá uma volta sobre si mesmo. Esse giro é o parahipocampal, é o giro parahipocampal. Então o giro parahipocampal ele vem aqui na região temporal mesial e dá uma volta sobre si mesmo, formando um gancho. Esse gancho é o uncus, tá? O uncus se chama gancho. Tá? É o significado para gancho. Então ele vem e dá essa volta sobre si mesmo, formando o uncus. Esse é o giro parahipocampal, que é o giro temporo-occipital medial, tá certo? E queria que vocês separassem isso aqui. O sulco parieto-occipital intercepta o giro parahipocampal e separa ele em dois giros. Tá? Então o giro parahipocampal é interceptado pelo sulco parieto-occipital e dividido em istmo do giro do cíngulo, então ele vai dar origem ao giro do cíngulo, o giro parahipocampal, e vai dar origem ao giro lingual, que é do lobo occipital. Tá certo? Então, giro parahipocampal, então aqui sulco parieto-occipital, dividindo o giro parahipocampal em istmo do giro do cíngulo e giro lingual. Certo? E o giro parahipocampal dá uma volta sobre si mesmo, formando o uncus. O sulco que separa o giro parahipocampal do giro fusiforme é o sulco colateral, ou sulco temporo-occipital medial. Tá certo? Então, giro parahipocampal, giro fusiforme ou giro temporo-occipital lateral. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso daqui. Então, giro parahipocampal, fazendo a volta sobre si mesmo e formando o uncus. E agora a gente tem um novo conceito, que o uncus tem um segmento anterior e um segmento posterior. E a gente vai ver o porquê disso. E o sulco colateral separa o meu giro parahipocampal do giro occipito-temporal lateral ou giro fusiforme. Tá? E o sulco occipito-temporal lateral vai separar do giro temporal inferior. Então, nós vimos a face lateral do lobo temporal, a face medial ou mesial do lobo temporal, e aqui a gente tem a face silviana, né, da fissura silviana do lobo temporal.
E a face da fissura silviana eu divido em planum polare, tá certo? Que é a porção anterior ao giro temporal transverso, ou o giro de Heschel. Eu não sei se aparece se a minha mão aparece aqui para vocês, mas o planum polare é como se fosse essa parte da mão aqui, e o planum temporale é o que está para trás do giro de Heschel, que são esses giros, né, que é o giro temporal transverso, tá bom? Então eu tenho o planum polare, que é onde eu tenho o polo temporal, tá certo? E eu tenho o giro, os giros transversos são os giros de transverso de Heschel, que são o plano temporal, planum temporale do lobo temporal. A gente vai ver tudo isso na ressonância. Então, deixa eu ver só. E a outra coisa, eu estou olhando aqui a face medial. Quando eu olho a face medial, eu vejo aqui o uncus. O uncus faz um formato de triângulo, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Faltou uma imagem aqui para vocês, mas tudo bem. O uncus tem um formato de triângulo aqui. Tá? Então ele veio, deu a volta sobre si mesmo. E lembrem que a gente viu? A gente viu isso aqui, ó. Segmento posterior, segmento anterior, tá certo? Segmento posterior e o segmento anterior. Então, um conceito muito importante do uncus é o segmento anterior do uncus corresponde à amígdala, tá certo? Então, o segmento anterior do uncus corresponde à amígdala, que é a região para estar a amígdala temporal. E o segmento posterior do uncus corresponde à cabeça do hipocampo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui num corte anatômico. Na hora que a gente vem e faz esse corte coronal, a gente vê aqui fissura silviana, né? Então, a porção anterior da fissura silviana, porque ela se divide aqui num ramo ascendente, num ramo descendente aqui, tá certo? E aí a gente tem giro temporal superior, certo? Giro temporal médio e giro temporal inferior. Uma coisa interessante do giro temporal inferior é que ele tem uma porção dele na parte lateral e uma porção dele na parte basal. Aí eu vou ter o giro fusiforme, ou o occipito temporal lateral, e o giro parahipocampal. E aí sim, em cima do giro parahipocampal e dentro do ventrículo, eu vou ter o hipocampo. Tá? E aqui eu tenho a amígdala. E aqui eu tenho a amígdala, tá certo? E a amígdala, ela vai se continuar com os núcleos da base do crânio. Isso é uma referência muito importante anatômica para a gente. A gente não pode aspirar a amígdala indefinidamente, senão nós vamos entrar aqui na base do crânio. E aqui está o trato óptico. Então, aqui um pouquinho mais para trás. Então, de novo, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Giro parahipocampal, lá dentro do ventrículo hipocampo, tá certo? Sulco colateral, formando o giro fusiforme. E aqui o giro temporal transverso. Vamos olhar isso na ressonância, então. Então, abaixo da fissura silviana, lobo temporal, certo? Aqui a gente vê o lobo temporal. Tudo abaixo da fissura silviana, lobo temporal. Face lateral, bem tranquilo, né? Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Certo? Face lateral também, fácil de identificar, né? Giro temporal superior, médio, inferior. E agora a gente tem que tentar identificar as regiões mesiais do lobo temporal. Deixa eu só ver uma coisa. Então, eu tenho o sulco colateral. Então, o que tiver medial ao sulco colateral, que está aqui, giro parahipocampal. Hipocampo lá dentro, giro fusiforme, e aqui é o giro temporal inferior. E esse giro aqui, qual é? Alguém sabe me dizer? Aqui dentro. Transverso, professor? Isso, giro temporal transverso, ou giro de Heschel, perfeito. Então a gente consegue ver bem aqui dentro, né?
E a gente consegue ver, ó, aqui no corte coronal, que está bem bonito, né, o giro temporal transverso, ou giro de Heschel, e aqui também. E olha a correlação do giro de Heschel com o giro pós-central. Eles têm uma correlação bem íntima, tá certo? Então, um aponta para o outro, mais ou menos. É mais uma relação anatômica que vocês podem guardar. Só queria ver mais uma coisa aqui. Acho que é isso. Aqui só que o giro temporal transverso, ele também aponta para o átrio do ventrículo, tá bom? Ele tem uma relação com o átrio do ventrículo. E o lobo occipital, né? Então ele está atrás daquela linha imaginária que eu tinha, que é a incisura pré-occipital, sulco parieto-occipital, e aqui atrás é o lobo occipital, que ele tem vários giros e sulcos pequenos que são muito difíceis de nominar e não faz sentido a gente guardar, tá bom? Então, como eu falei, sulco parieto-occipital, incisura pré-occipital, a linha imaginária, tudo para trás é lobo occipital. Tá? Na face medial é muito fácil definir o lobo occipital, porque daí eu tenho a tenda do cerebelo, tá certo? E tenho o sulco parieto-occipital. Então, tudo isso aqui é lobo occipital. E dentro do lobo occipital eu tenho o sulco calcarino. Esse é mais chatinho da gente descobrir na ressonância magnética. Então, na face mesial é bem fácil, sulco parieto-occipital, 100% das vezes contínuo. Sulco calcarino, tá? E aí eu divido o sulco calcarino em giro lingual, que é o que está abaixo do sulco calcarino, e acima do sulco calcarino é o cúneus, que é uma forma de cunha mesmo, tá certo? E o que está antes do cúneus, antes do sulco parieto-occipital, é o pré-cúneus. Então, a anatomia é bem básica, é uma coisa bem, né? Não precisa se preocupar tanto, mas a questão de ir vendo várias vezes, isso vai se tornando algo bem comum. E aqui eu vejo o sulco calcarino na face mesial, tá? Então eu vejo aqui o sulco lateral, o sulco calcarino. E aqui é sempre mais capcioso para olhar, tá certo? Então esse é um corte axial, passando mais ou menos aqui assim, tá bom? E ele vai me separar em cúneos e giro lingual, e o sulco calcarino. O sulco calcarino ele é tão profundo que ele faz uma impressão dentro do ventrículo, tá? Ele faz uma impressão aqui dentro do ventrículo que é chamado de calcaraves, tá bom? A gente vai ter essa impressão no assoalho do ventrículo, de tão profundo que é esse sulco. Aqui uma visão geral da face lateral do cérebro para a gente ter. Vamos para a face mesial. Então, a gente viu essa imagem lá atrás. Então, vamos só rever algumas coisas aqui. Que giro é esse aqui? Fazendo uma volta sobre si mesmo. Paripocampal. Giro paripocampal. E o que é essa estrutura, quando ele faz a volta sobre si mesmo? Chama? Uncus. Então, aqui é segmento anterior do uncus, segmento posterior do uncus. Segmento anterior relacionado à amígdala. Segmento posterior relacionado à cabeça do hipocampo. E o ápice do uncus aponta para onde? Alguém sabe? Ele aponta para o terceiro nervo. Então, o ápice do uncus aponta para o terceiro nervo. Por isso que quando a gente tem a herniação de uncus, nós temos a paralisia de terceiro nervo e a midríase paralítica, a misocoria no caso, né? Ou quando é herniação bilateral, a midríase bilateral. E esse sulco aqui é o sulco? Parieto-occipital. Dividindo o giro paripocampal em? Giro do cíngulo. Istmo do giro do cíngulo e? Parece uma língua aqui, né? Giro lingual. Tá certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver alguns sulcos e giros aqui dessa região. Como é o nome desse sulco? Caloso marginal, professor. Esse é o sulco do cíngulo. Então, eu tenho o sulco do caloso, que vai estar entre o caloso e o giro do cíngulo, que é esse sulco 100% contínuo. E esse é o sulco do cíngulo,
terminando no ramo ascendente, que a gente vai ver que ele é extremamente importante para a gente, tá bom? Então, esse aqui é o meu suco do símbolo. E esse é o suco. Qual suco é esse? Calcarino. Não. Parieto occipital. Isso. E agora? Calcarino. Agora o calcarino. Isso, parieto occipital se juntam, tá? Junta com o calcarino. Então, qual giro é esse? Giro do símbolo. Giro do símbolo. Qual lobo é esse? Occipital. Occipital, perfeito. E esse? Parietal, perfeito. E esse aqui? Vamos lá, vamos ver quem vai acertar que lobo é esse. Paracentral. Paracentral, perfeito. O que é? Quem que forma o lobo paracentral? Giros pré e pós-central. Isso, a face medial dos giros pré e pós-central, perfeito. E que giro é esse? Frontal superior. Frontal superior. Então, tal como o giro temporal inferior, que ele está na face basal e na face lateral, o giro frontal superior está na face lateral e na face medial do cérebro. Ótimo. Então, vamos ver a face medial aqui. Que suco é esse aqui? Parieto occipital. Parieto occipital. Calcarino. Calcarino. Então, que giro é esse aqui? Lingual. Lingual. E isso aqui que parece uma cunha? Cunhas. Cunha. E isso aqui à frente do parieto occipital até esse ramo marginal aqui, esse ramo ascendente do suco do símbolo? Precúneo. Precúneo. Pré-cúneo, perfeito. Aqui eu já falei, é o suco do símbolo. Símbolo. Então, aqui eu tenho o giro do símbolo. Tá? Então, parieto occipital, calcarino e o ramo ascendente do suco do símbolo. Alguém tem ideia do que o ramo do símbolo, se é o ramo ascendente do suco do símbolo, o nome dele na face lateral do cérebro? Chama pars marginalis, tá? Que vai ser importante depois, mais para frente, para a gente identificar na ressonância. Certo? Então, lingual, cúneos, pré-cúneos, lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral. Então, a gente viu nosso cérebro aqui, né? Então, eu vou ter aqui. Que suco é esse que aparece aqui, ó, que vai chegar aqui na face lateral do cérebro que eu falei? Está chegando no fim do paracentral. Pares marginais. Pares marginais, isso. Então, eu vou estar aqui, eu vou chegar, essa é a pares marginais. E quem vai chegar aqui, ó, separando o parietal do occipital? Parieto occipital, certo? É a impressão na face lateral do suco parieto occipital. Aqui também do calcarino, certo? E eles estão aqui, para a gente ter uma ideia. Agora vamos para o... Falta um lobo ou não? Nós vimos aqui, basicamente, né, 4 lobos, certo? Então, frontal, parietal, temporal, occipital. São 5, né? Qual que está faltando? Ínsula. A ínsula, né? E alguém sabe o que significa opérculo? É o formato de lábio, né, doutor? Pode ser lábio, tem lugar que você lê cortinas, né? Mas é o que esconde a ínsula, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o opérculo frontal, né, que é formado pelo giro frontal inferior, o opérculo parietal, que é formado pelo
né, aqui no fundo, né, pelo giro, pelo giro pós-central e pelo giro supramarginal, e o opérculo temporal, que é formado pelo giro temporal superior, tá certo? Eles são os opérculos, são os lábios ou as cortinas que defendem a ínsula, né? Então, a vez que a gente abre essa cortina, tira os opérculos ou abre os opérculos, nós vamos encontrar a ínsula, que é um lobo bem primitivo, né? Que é composto por giros curtos da ínsula e giros longos da ínsula. A gente tem um sulco central da ínsula que se corresponde ao sulco central do cérebro também. Então, basicamente, é um córtex bem fino, que a melhor definição, então aqui a gente está vendo, né, os giros curtos da ínsula, os giros longos, e, em geral, o sulco central da ínsula se manifesta junto com o sulco central do cérebro. Tá? Então, na ínsula, ela tem relações profundas muito importantes. Então, a ínsula a gente divide aqui, né, a gente tem a porção dos giros curtos, a porção dos giros longos, mas mais importante do que isso, são algumas marcas que a gente tem. A gente tem o sulco limitante superior da ínsula e o sulco limitante inferior da ínsula, tá certo? Sulco limitante superior, sulco limitante inferior e sulco limitante anterior da ínsula. Esses sulcos, eles nos levam a algumas estruturas. Então, por exemplo, o sulco limitante inferior da ínsula, ele separa a ínsula do corno temporal e do átrio do ventrículo. Tá? Então, o sulco limitante inferior da ínsula. E aqui eu tenho o sulco limitante superior e o sulco limitante anterior da ínsula. E o limite da ínsula, né, a gente chama de límen da ínsula, que é quando a artéria cerebral média vem e faz uma dobra. Essa região chama límen da ínsula. Então, se eu cortar o sulco limitante superior da ínsula, eu vou em direção ao ventrículo lateral, ao corpo do ventrículo lateral. Então, sulco limitante inferior me leva ao corno temporal e átrio do ventrículo. Sulco limitante superior da ínsula me leva ao corpo do ventrículo. Sulco limitante anterior da ínsula me leva ao corno frontal. E aqui a ínsula, né, o Dr. Evandro costumava falar, ele chamava como se fosse um escudo, né, uma proteção dos núcleos da base. Então, o que está exatamente atrás da ínsula, né, ou mais medial a ínsula, são os núcleos da base. Então, a gente vai ter o putamen e o tálamo. E se a gente olhar aqui, ó, o istmo anterior da ínsula, que é essa conexão da ínsula com o lobo frontal, correspondente ao sulco limitante anterior, aqui eu já não tenho mais núcleos da base. E a mesma coisa aqui atrás. Se eu vier aqui atrás no átrio, né, que vai ser no istmo posterior, também eu não vou ter mais núcleos da base. Então, para a gente ver na ressonância, então um corte mais anterior eu consigo ver aqui, e é um córtex bem michuruca, bem fininho, o córtex da ínsula, sendo que a gente vê atrás dela uma série de núcleos importantes. Aqui, de novo, na ressonância, né, na porção mais anterior da fissura, faz esse formato em Y, e tudo isso daqui é o córtex da ínsula, que é bem fininho. Então, depois do córtex da ínsula, vem uma região que chama cápsula extrema, depois vem o claustrum, depois a cápsula externa, e depois vem o putamen, para depois a gente chegar no tálamo. E agora vem a parte mais, eu acho que é o que vale mais a pena para vocês da aula. Como identificar o sulco central? Então, para a gente definir se é frontal ou parietal, o mais importante é a gente achar o sulco central, e que nem sempre é tão óbvio. Então, a gente precisa de várias dicas anatômicas na radiologia para encontrar isso daí. Tá? Então, a gente quer achar o sulco central, certo? E aqui tem algumas dicas que são essas aqui. Então, como eu acho que foi o Diego que falou, né, o sinal do gancho em sigmoide, a gente vai ver o sinal do bigode, pós-central bífido, pós-central fino, sinal do sulco intraparietal, sinal do sulco na linha média e do frontal superior chegando no pré-central.
Vamos ver alguns desses aqui, que acho que são de muita valia para a gente avaliar uma ressonância. Então, vamos ver o sinal do gancho em sigmoide, que é isso aqui. Quando a gente vê essa imagem aqui, fazendo o ômega, né, invertido, a gente sabe que provavelmente aqui na frente dele é o giro pré-central e aqui atrás é o giro pós-central. Da onde vem esse nó aí, né, que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Que vai formar isso daqui. Então, na verdade, em geral, isso daqui é a área da mão, tá? Então, toda vez que a gente vê esse nó aqui, né, esse abaulamento aqui, isso aqui, em geral, é a área da mão. Tá? Eles fizeram estudos, né, com estimulações corticais intraoperatórias e viu que essa área aqui, em geral, era a área que correspondia à mão. Então, aqui algumas ressonâncias com isso aqui bem pronunciado, né? Então, esse aqui é o sinal do gancho em sigmoide ou ômega invertido, fica bem evidente para a gente. Sinceramente, na ressonância, assim, não é tão simples ver no sagital isso daí. Aqui só mostrando que foi onde foi estimulado a mão, tá? E aqui agora a gente faz um teste para ver onde está o suco central. Então, aqui está bem simples, né? A gente consegue ver bem, né? Olha, o ômega aqui, e aqui também formando aquele nó. E aqui, olhem só isso daqui. Isso aqui é uma malformação arteriovenosa que está onde? Exatamente na área da mão, né? Então, qualquer coisa que você tente fazer aqui, você tem certeza que pelo menos a mão desse paciente vai sair bem ruim, né? Provavelmente vai sair plégica, se já não tiver. Esse daqui é um dos que eu considero melhor para nos ajudar, sabe? Que é o sinal do giro pós-central fino. Então, em geral, o giro pós-central, ó, ele é bem mais fino do que o giro pré-central. Então, eu tenho o giro pós-central, olha ele bem fininho aqui, e aqui vem o giro pré-central. Pós-central fininho aqui, e aqui vem o giro pré-central. Aqui de novo, ó, mesmo na tomografia. Bem fininho aqui, e aqui esse mais grosso. E aqui a gente vê o nosso ômega também. E o sinal do bigode? Lembra que eu falei para vocês que seria importante? O que é o sinal do bigode? É a pars marginalis, que é o sulco do símbolo, né, fazendo uma impressão na face medial. Porque se a gente imaginar que é um corte axial, eu vou cortando e aqui eu estou vendo o sulco do símbolo. Então eu sei que anterior ao sulco do símbolo tem que ser o lóbulo paracentral. Então, se é o lóbulo paracentral, quem que está imediatamente à frente dele é o giro pós-central. Então, se esse é o pós-central, esse é o pré-central. Certo? Sinal do bigode, mustache sign. Tá bom? A pars marginalis e o sulco central. Aqui a pars marginalis, tá? Só para a gente lembrar, pré-cúneos, apontando lá. E aqui, mais simples impossível, né? Ó, pars marginalis, a gente também vê um pós-central fino, pars marginalis, um pós-central fino, ômega. Então, né, bem simples aqui, né? Estamos com sulco central, giro pós-central, sulco central, giro pós-central, pré-central, sulco frontal superior. Vamos lá, sulco central, pars marginalis, né? Giro, qual que é o giro pré-central? 2. Pós-central. Central, 3. Frontal superior. Frontal superior. Não, 3. Paracentral. Paracentral. 4. Vamos lá, pares marginais. Quem está atrás da pares marginais é o lobo Parietal. Isso. E se ele está aqui em cima, ele é o Parietal superior. lóbulo parietal superior. Isso. Então vamos lá. O sulco pós-central bífido, né, que ele divide aqui assim, esse eu acho mais chatinho de ver, né? O pós-central, o sulco pós-central bífido, né?
ele vem aqui e divide dessa maneira. Eu já acho esse bem mais difícil de usar. Tá? Mas se a gente olhar aqui, pares marginais, pós-central fino, ômega, ficou mais fácil, né? Esse importante, que é o sulco intraparietal, que ele é um sulco bem grande, bem profundo, tá certo? E o sulco intraparietal termina no sulco pós-central. Então, o sulco intraparietal, em geral, ele está perpendicular ao giro pós-central, ao sulco pós-central. Então, o sulco pós-central e o sulco central são sulcos que tendem a ser perpendiculares, né? E já o sulco intraparietal é um sulco que tende a ser verticais. E o sulco intraparietal tende a ser horizontal, perpendicular a ele, então. Tá? Então, e o sulco intraparietal vai dividir o lóbulo, como é que é o nome desse lóbulo que está acima do sulco intraparietal? Lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior, certo? E chegando aqui. Esse aqui é muito útil também, porque esse é o sulco frontal superior indo em direção ao sulco pré-central. Então, o sulco frontal superior aponta para o sulco pré-central. E outra dica importante é que o sulco frontal superior aponta para a área da mão. Então, essa imagem muito boa para a gente. Ó. Isso aqui, que estrutura é essa? Pares marginais. Pares marginais. E aqui eu tenho o sulco, tenho o giro. Pós-central. Pós-central fino, né? Olha, tá vendo como aparece bem direitinho? Pós-central fino. E aqui tem o giro Pré-central. pré-central. Então, ele está apontando para a área da mão. Está apontando para a área da mão. E aqui uma revisão de todos eles. Tá bom? Então, eu acho que vale a pena gravar o intraparietal chegando no pós-central, tá? A pares marginais e o sinal do ômega do gancho e o pós-central fino. Eu acho que esses são, assim, com esses vocês muito dificilmente vão errar a área motora. Aqui, só para a gente ver as estruturas, né? Esse aqui é o intraparietal, apontando para o pós-central. Lobo parietal superior, lobo parietal inferior. E voltamos à nossa lesão. Vamos lá, Amanda. E agora, onde que você coloca essa lesão aí? Eu mantenho que é uma lesão frontal. Uhum. Realmente ela parece poupar e o sulco central, mas talvez ela chegue a encostar aí no giro pré-central. Mas você acha que ela está à frente do giro pré-central? Vamos olhar o outro lado? Ó, que estrutura pode ser essa daqui? É a pars marginalis? Pós marginalis. Isso daqui, ó. O giro pré-central. Ó, se essa é pares marginalis, esse tem que ser o giro pós-central fino, né? Certo? Certo. Esse é o sinal do pós-central fino. Tá? Ó, o intraparietal vindo aqui, esse é o pós-central. Não é tão simples, né, de ver, mas isso aqui é pares marginalis, né? Aí eu venho aqui pós-central fino e pré-central. Então, muito provavelmente, esse aqui é o pós-central fino, tá? Porque está tudo deslocado, né? Tá? E esse aqui é o pré-central mesmo. Então, olha o ômega aqui, ó. Tá? Então, essa lesão, se a gente olhar aqui, né, a gente está ali no... Né, vamos ver mais uma para frente. Deixa eu ver se tinha mais uma. Essa daqui, ó. A gente consegue vir aqui, ó, né? Pares marginais, né? Então, provavelmente esse aqui é o giro pós-central. E aqui a gente vê isso aqui dentro. Esse aqui, ó, sulco frontal superior
apontando no pré-central, tá vendo? Sulco frontal superior apontando aqui no pré-central. Aham. Tá certo? Então, provavelmente, né, na verdade, não provavelmente, era um cavernoma isso daqui, dentro da área motora. E aqui, ó, que sulco é esse daqui, ó? Que sulco é esse? Tem dos dois lados na linha média aqui. É o marginal? É o sulco do... Símbolo. Isso, o sulco do símbolo, que depois vai formar pares marginais. E esse sulco entre o símbolo e o caloso aqui? É o sulco do caloso. Então, o sulco do símbolo. Então, eu sei que eu tenho uma lesão que está no lobo frontal, como a Amanda falou, muito provavelmente dentro do giro pré-central, tá certo? Então, ela está em íntimo contato com a área motora, acima do símbolo e do lado esquerdo. Tá? Então, no caso desse garoto, como ele tinha essa quantidade grande de sangue aqui, e um cavernoma lá dentro, eu fiz a cirurgia por aqui, por esse sulco, tá? No frontal superior, chegando aqui no pré-central, a gente monitorizou, não tinha nenhum sinal de córtex, né? O córtex motor aqui não era ativo, então foi por aqui que a gente entrou. Então, tá bom. E quem que viu esse caso aqui comigo, eu não sei se foi o Diego ou o Murilo, mas onde vocês acham que está isso daqui? Está acometendo a área motora ou não? Doutor, fui eu que vi da outra vez. Eu ainda acho que está mais anterior ali ao giro pré-central. Tá, então, é anterior ao giro pré-central, né? E está acometendo quais giros? Giro frontal superior e o médio. Isso, perfeito. Então, a gente tem uma lesão do lado esquerdo, né? Que é uma área eloquente. Então, que está acometendo o giro frontal superior, o giro frontal médio, e realmente, né, olha aqui tem o sulco central, né, aqui tem a pares marginais, então esse é o que é o giro pós-central, giro pré-central, muito provavelmente aqui a pares marginais fica mais apagada porque está tudo comprimido para trás, mas aqui deve ser o sulco central, giro pós-central, e aqui eu tenho o giro pré-central, tá certo? Eu tenho uma lesão expansiva frontal, pegando o giro frontal superior, giro frontal médio, poupando o giro pré-central. Tá? E poupando o giro frontal inferior. Certo? Isso aqui era uma moça de 28 anos, se eu não me engano. Inicialmente veio um glioma de baixo grau, mas depois veio como depois ela teve uma recidiva e já veio como um glioblastoma. Aqui também, e aqui quem foi que respondeu esse aqui para mim? Eu não lembro quem foi, mas... Eu, professor. É o Thiago, né? Thiago, isso. Isso. Então, nós temos uma lesão que está onde, então? Que giro é esse aqui? Esse aí é o pré-central, professor. E esse? Pós-central. Pós-central, perfeito. Então, e aqui a pars? Pares marginais. Marginais. Então, ele está comprimindo qual giro? Thiago, né? Isso. Qual giro? Frontal médio. Frontal médio, isso, à frente da área motora, à frente do pré-central, certo? Uhum. E essa daqui? Parece ainda num giro frontal superior ali. Uhum. Se a gente olhar ela aqui, ó, olha lá, legal que tá isso daí. Uhum. Aonde que ela tá? Lóbulo paracentral. No lóbulo paracentral, isso, do frontal superior para o paracentral, né? Então, frontal superior para o paracentral. Esse aqui eram 2 metástases de carcinoma de células claras renais. Esse era um colega neurocirurgião que eu operei também. Tinha essas 2 lesões. Tinha nessa lesão aqui no paracentral
e a outra no frontal médio junto da área motora. E essa lesão aqui? Vamos ver se a gente tem mais uma imagem. Aqui eu já dei a dica, né? Então, uma lesão frontal, né? Acometendo o giro frontal inferior. E muito provavelmente, né? Então, isso aqui deve ser pars, que está em contato com a órbita, pars. Orbiculares. Orbitalis. Então, aqui provavelmente triangular, aqui provavelmente opercular, tá certo? Então, uma lesão pegando o giro frontal inferior, né, do lado esquerdo, talvez pegando o frontal médio e pegando porção triangular e opercular aqui. Aquilo que a gente já tinha visto. Tá? Então, foi onde a gente viu aquela lesão. Tá? Muito provavelmente ali. Essa é a nossa lesão do lobo temporal. Vocês já tinham respondido muito bem, né? Então, na região mesial temporal, lembra ali os tratos ópticos que a gente tinha visto. E aqui a gente já consegue ver o uncus de uma forma diferente, né? Segmento anterior do uncus, segmento posterior do uncus. Então, o segmento anterior do uncus está relacionado à amígdala e faz íntima relação com a carótida e com a cerebral média. O ápice do uncus aponta para o terceiro nervo e o segmento posterior do uncus é relacionado aqui para dentro com a cabeça do hipocampo, com o pedúnculo cerebral e com a artéria cerebral posterior passando aqui. Então, a gente tem uma lesão mesial temporal, acometendo o giro parahipocampal, hipocampo, amígdala e provavelmente parece poupando o fusiforme. Tá? Parece que poupa o fusiforme. Aquele lá só mostrando o giro de Herschel, né, no corte coronal, e aqui no corte sagital, o giro de Herschel, ou giro temporal transverso. E essa lesão aqui, onde que ela está? Reparem, ó, que ela está pegando o temporal superior aqui e está pegando o parietal aqui. Então, olha só, ela não passa aqui por baixo para pegar tudo, ela está dando a volta de alguma forma aqui atrás, né? Então, de onde é essa lesão aqui? De onde vocês acham que é essa lesão? Ó, se ela vem daqui, né? A gente vê em cima e embaixo da fissura silviana, ó, a fissura silviana está aqui. Tá, a lesão está em cima e embaixo, né? Esses gliomas, eles caminham pelas fibras, né? Eles não conseguem pular a fissura, eles não conseguem atravessar a fissura. Eles têm que estar dando volta por algum lugar. Por onde vocês acham que ele está dando volta? Supramarginal? Supramarginal, é exatamente isso que está acontecendo. Então, vem dando a volta no supramarginal, dando a volta ao redor da fissura silviana, fazendo essa volta aqui, que é exatamente essa lesão. Ó. Giro temporal superior, é um supramarginal enorme aqui, né? Então, é um glioma do giro supramarginal. Tá certo? Então, olha só, aqui de novo, né? Então, a gente está aqui frente a essa lesão, olha aqui, pares orbitalis, pares triangulares, pares operculares. A orbitalis está preservada, mas olha aqui, a triangulares, operculares, toda acometida por tumor. Então, pouco, né? Então a gente pode falar que isso aqui é a área de Broca, certo? E aqui a área de Wernicke, né? Hoje já tem uma tendência, né? Olha aqui, aqui ficou bem bonita essa imagem dela, né? Olha só, giro temporal superior, dando a volta aqui. Isso aqui é um Wernicke. E aqui a gente vê, ó, pares orbitalis, pares triangulares e pares operculares. Então um pouquinho empurrado para frente por causa da lesão, tá? Aqui o supramarginal dando a volta. Então,
isso aqui é motivo para a gente discutir mais para frente, mas a gente tinha uma neuroanatomia localizacionista, né? Então, muito mais preocupada com o córtex do que com a substância branca. Então, essa aqui é a área de Broca, antigamente conhecida. Se vocês forem ler sobre a área de Broca e ler sobre substância branca, vocês vão ver que Broca, ele descobriu essa área por causa de um paciente que teve um AVC e, curiosamente, fizeram ressonâncias depois nesse espécime que o Broca estudou, e viram que o grande problema, parece que o AVC, muito mais do que cortical, tinha feito danos na substância branca, né? Então, no fascículo arqueado, que na verdade faz parte que a gente chama que é o sagittal stratum, né? Que é toda uma gama de fibras brancas aqui mais profundas, que tem relação com linguagem. Então, hoje a gente saiu dessa questão localizacionista, né? Então, a afasia de Broca, que é uma afasia motora, para uma afasia sensorial, né, de compreensão de Wernicke, e aí o fascículo arqueado levando para uma afasia mista. Isso já caiu por água, né? Então linguagem já é algo muito mais elaborado, eloquente. Então o fascículo occipitofrontal entra na jogada, o fascículo arqueado entra na jogada, os outros fascículos do sagittal stratum entram na jogada, o giro fusiforme entra na jogada. Então tem uma série de fascículos, né, da substância branca que são muito importantes. Então hoje, com as cirurgias acordadas, permitiu que a gente consiga operar esses pacientes em área eloquente, porque a gente precisa estimular. Então o que acontecia antigamente? Você olhava um paciente desse com uma lesão na área de, entre aspas, de Wernicke, ou com uma lesão na área de Broca, eram consideradas áreas inoperáveis, que você não podia operar, senão você ia trazer um déficit grave para esse paciente. Hoje, operando acordado e identificando, né, a gente já consegue ver aqui linguagem, mão, e a gente vê que essa região toda aqui está livre na monitorização. Esse paciente era um rapaz jovem, e se você olhar, a gente não vê tumor aqui. O córtex parece normal, então os gliomas de baixo grau eles têm essa característica, que o córtex parece completamente, o tecido parece completamente normal. Tá? Então, a gente identificou aqui onde tinha positividade para avaliação da linguagem e fez essa ressecção, poupando o giro de cima, fazendo uma ressecção bastante anatômica, mas totalmente guiada por neurofisiologia. Clarice, eu vou parar por aqui, que eu acho que é bastante coisa, né? Acaba não sendo produtivo a gente ir para frente na anatomia, mas eu fico aberto aí para a gente poder tirar dúvida, conversar. Sei que a anatomia é extenso, é um pouco pesado, mas ela tem bastante lógica aí para ser seguida. Acho que uma dificuldade que talvez eles tenham, agora a gente percebe que eles têm, é construir tridimensionalmente, né? Então, colocar rápido na cabeça, não é? E localizar em 3D onde é que estão. Isso tem que ter treino, gente, não tem jeito, né? Tem que olhar, fazer esse exercício, reconstruir, colocar os planos, e aos poucos isso vai ficar no piloto automático de todo mundo, né? O Henrico falando assusta, porque, nossa, mas é a vida dele, a vida da gente, a gente tem que ir construindo isso. Por isso que eu quis trazer essa aula, porque eu sei o quão difícil é, né? E eu acho que é isso, tem que treinar muito, né? Se vocês tiverem, então, dúvida, agradecemos, né, o professor Nico, vamos fazer as perguntas para ele. Tem os ventrículos, tem os vasos, né, Henrico? Depois, mais pra frente, se eles estiverem animados, a gente pode tentar marcar outro dia, porque é bem bonito, né? As dissecções que o Henrico tem para mostrar são maravilhosas. Né? Eu acho que, assim, os ventrículos, é interessante, a gente pode até fazer no laboratório também, né? Porque daí realmente a doutora Clarissa tem razão, que é onde o 3D é fundamental, né? Para entender os ventrículos, entender as fissuras coroideias e tudo mais. Mas eu preparei a aula aqui, tem os ventrículos já estabelecidos e a vascularização a gente faz mais para frente. Mas talvez o que a gente possa fazer é combinar alguns grupos e
que eu vi que tem bastante gente aí, acho que 35 é bastante no laboratório, mas a gente pode combinar alguns grupos e ir no laboratório ver os sucos e giros para gravar isso daí de maneira definitiva, ver o lobo temporal, que vocês vão ver muito isso daí, né, Principalmente quem faz epilepsia, né? Não tem como viver sem isso, né? É duro, é muito detalhe, mas é a vida. Mas eu quero agradecer aí o Thiago, a Amanda, o Diego, a Pamela, que participaram aí das perguntas e respostas, que isso torna a aula mais fácil aí. E fico aberto aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, senão a gente marca um dia no laboratório para solidificar isso aí que a gente viu. Está todo mundo muito agradecido, incluindo eu, que lembrei várias coisas. É isso aí, então. Eu acho que fico à disposição e a doutora Clarissa... A gente tenta agendar as próximas, então, com eles. Tá bom? Tá Vou bom. interromper a gravação, então, aqui. Obrigado, Clarissa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.